Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. E aí, pessoal, podcast IS chegando. Feliz de estar com vocês aqui nesse momento muito massa na IS Editora, na Impérios Sagrados. E hoje, mais do que nunca, o Elinson e eu não estamos sozinhos. E aí, Elinson, quem é que está com a gente? Olha, está com a gente uma das pessoas mais vis que eu já conheci. Talvez a segunda pessoa mais corrupta, o senhor Adriano Normaton, o Darkassa Dragon da mesa do RPG da Impérios Sagrados. Adriano, diga um olá. Eu tinha certeza que ia vir uma crítica, eu não sei porquê. Ele abriu a boca, mas assim, não vai vir uma crítica, já vai chamar de homicida, genocida, alguma coisa assim vai vir, tinha certeza. Mas, não, jamais, tinha certeza. Enquanto o antivacina é ele, digo, né? Então, vamos lá, começando o podcast S agora. Mas antes da gente falar do nosso tema, dá uma escutada aí nas nossas mídias sociais. Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role Play Game, que é de onde nasceu Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog /site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. Voltando, o tema de hoje é a Chapeuzinho... Não é Chapeuzinho Vermelho. Dando continuidade para quem está escutando a primeira vez, sobre o cenário da Impérios Sagrados que está sendo adaptado para o Pathfinder na plataforma Foundry VTT. E o Elinson, vamos apresentar o nosso convidado aí, depois ele mesmo pode se apresentar, mas dentro da IS, o Elinson, quem que é o Adriano? Quem que é o Darkassa Dragon? Olha, o Darkassa Dragon, ele é um elfo, né? É muito safado, assim. Vamos dizer que ele é infiel, por sinal, desleal, um grande assassino, né? Mas uma figura muito conhecida, né? Porque tem essa história de que a política tem a sua imagem, né? Ante o povo dos elfos, né? Darkassa. Aquela frase que a gente escuta muito aí na internet, que cada um tem um pouco de mim o que merece, faz muito sentido, né? Então sim. Porque assim, pros elfos eu sou o imperador dos elfos, salvador dos elfos, montador de alianças de Impérios Sagrados, salvador de Asdin muitas vezes, né?
E pra alguns eu sou assassino, eu sou traidor, eu sou infiel. É engraçado os pontos de vista assim que acontecem, né? As pessoas mais próximas ainda, que são muito piores do que eu, mas eu não vou ficar colocando na roda aqui também, né? Então, pessoal, o Adriano, ele joga IS há 8 anos, mais ou menos, né, Adriano? Mais? 10 anos. 10 anos de IS. Então, o IS aí, pra quem não sabe, é um cenário de jogo que já tem mais de 25, 26, 27 anos, já nem sei mais a conta direito, mas mais de 25 anos, que ia sair como sistema de jogo, mas o nosso diretor de projeto de gestão não conseguiu, né, não vamos lavar a roupa de novo aqui, né, Edson? Como se não fizesse em todos os programas, né? Mas vamos lá. Tem os seus motivos, a contragosto do nosso querido CEO, né? Mas é necessário primeiro partirmos para o cenário. Daka-san, tomando a iniciativa do Cris, eu queria perguntar como é que você começou a jogar em Impérios Sagrados? Cara, foi ali em meados de 2015, se eu não me engano, acho que em julho, mais ou menos. Na famosa Mintas de Barros, eu acho, né? Onde o Cris morava, no apartamento. Tem um amigo meu, a gente tem um amigo em comum, na verdade, que é o Jonathan. Que... esqueci o nome dele em S, o Zauriano, Kawasaki Ninja, não é. Não. A última vez que eu conheci ele era o Yazaki. Yazaki. Esse aí. Então o Jonathan é amigo do Cris também, acho que há bastante tempo aí, né? Nossa. Acho que uns 20 anos por aí. Mais 20 anos. Então mudei pra Curitiba, nunca tinha jogado RPG, sempre gostei de MMORPG, que eu sou mais do gamer, né? Eu jogava online, joguei muitos RPG online. Aí o Jonathan me apresentou o IS, apresentou pro Cris. Chegou me vendendo a ideia de IS já. Praticamente eu conheci o Cris na mesa de IS. No apartamento dele antigo lá, na salão de festas. Ele chegou, não, vamos jogar. Colocou na mesa ali, começamos a jogar e meio que tá aí até hoje, na verdade. Eu tô começando a entender que IS é um esquema de pirâmide, né? É um esquema de pirâmide. Uma seita com esquema de pirâmide, né? Ele é meio que isso. Só não ficamos ricos ainda, né? Mas ninguém em esquema de pirâmide fica rico, né? E, Wellington, a gente faz tempo que a gente não fala aí pro pessoal, que às vezes tá nesse podcast pela primeira vez. Como é que você começou a jogar IS? Acho que foi uma coisa de 1 ano e meio, 2 anos depois do Adriano. Foi uma época muito maluca que o Cris resolveu abrir 3 mesas ao mesmo tempo. E ele anunciou no falecido Facebook. Não sei que ainda tá vivo, mas falecido porque eu nunca mais usei ele desde então. Ele anunciou uma mesa que tinha vagas abertas, praticamente a mesa inteira estava de vagas abertas para outras pessoas. E um amigo meu encontrou esse anúncio, nós dois estávamos tentando encontrar mesas para jogar de RPG e a gente foi para essa primeira mesa, nessa mesa que a campanha, tô tentando lembrar o nome, não sei se era o Inverno Carmesim que era o nome da campanha. A campanha não lembro, porque, se eu não me engano, a gente tava jogando com 4 mesas diferentes, eu acho. Isso. E meio que cada um tava uma campanha. Eu não lembro se era alguma coisa assim, mas acho que era. Eu lembro que o primeiro jogo, a gente se reuniu, assim, num apartamento num salão de festas do apartamento. Não. Isso foi outra mesa. Os jogadores não sobreviveram até o final do ano. Literalmente. Não, os personagens. Eu não matei ninguém, eu não matei. Adendo, pera, aspas. Olha, eu nunca mais vi esses jogadores depois, então eu não sei se eles estão vivos ou não. Aí o assassino sou eu, né? Ambos sabemos quem tem mais culpa nesse cartório, né? Mas tudo bem. Diz que foi pro Japão, nunca mais vi. E eu lembro que foi um momento bem massa, assim, que a minha mesa lá no próximo jogo, assim, ela chegou no local
que tinha acabado de acontecer uma mega batalha em uma outra mesa. E a gente tava vendo as consequências, assim, de tipo, uma investigação que tava acontecendo em Tarion. Tava muita gente sendo prendida e a gente não tava entendendo nada, assim, do que tava acontecendo. Foi bem massa. Nessa época, eu lembro. E essas várias mesas acontecendo ao mesmo tempo foi para fazer refinar jogadores. Eu lembro que eu tava em busca de formar uma mesa massa, lendária. Aconteceu durante um bom tempo. Tivemos uma mesa muito legal durante um bom tempo. Claro, tiveram algumas incursões aí com jogadores complicados, mínimo para dizer isso, difíceis de jogar, que não, se vendendo como, não, eu interpreto tudo, interpreto até o papo, se duvidar. Chegava na hora, não sabia nem se virar, não dava pra ver que era a pessoa que tava, dava pra ver que a pessoa que tava ali, não o personagem, que é uma das características de Yes. Então, bom, vocês dois têm quase um tempo meio parecido aí de casa, do cenário do jogo Yes. E o que marca vocês, falando em cenário, antes da gente falar de adaptar algo assim, mas o que marca vocês dentro de Yes, ou que cenas marcaram vocês? Se quiser o Nefesh primeiro, mais fresco? Bom, posso, eu ia deixar o convidado, mas vamos lá. Eu lembro que uma das coisas que me marcaram lá no início, assim, claro que o primeiro jogo foi uma bomba de lore, porque a minha mesa e os personagens dela estavam numa situação muito complicada. Era um povo muito complicado, muito, muito envolvido com umas tretas super sinistras. E então a gente tomou uma bomba de lore no primeiro jogo, né? E eu lembro que a mesa ela não estava se encaixando, assim, principalmente pela essa questão de as pessoas não conseguirem se encaixar com os personagens. E eu quis mudar um pouco o meu personagem. Eu falei assim, mestre, olha, talvez eu se encaixaria melhor nesse grupo aqui se o meu personagem fosse um pouco mais velho, né? Ele tivesse seus 30, 40 anos, não 20, né? Daí o mestre falou, não, claro, vamos. Vai comigo que essa mudança vai entrar no jogo. De repente, você tinha 10 mil anos. O quê? Ok, né? E mudou muito essa perspectiva. Mas eu sempre me lembro da primeira vez que... Tanto que tá no livro, né? Tá no Primogênito. Na primeira cena que eu tive com o Guilherme. A primeira cena com o Guilherme. Primeira cena com o Jeremy não foi tanto, mas foi construindo essa sensação, porque era muita coisa pra vir. Então, assim, acho que principalmente a primeira cena com o Guilherme e a primeira cena com a Darun depois. Acho que foram muito marcantes, muito impactantes. E depois eu lembro depois no caminho pra casa, assim, eu ficar pensando naquela cena de tipo, uau, assim, nesse sentido. Ixi, eu tive tanta cena que é até meio difícil. É complicado. É complicado. Mas vamos meio que uma ordem cronológica, assim. Acho que ali quando eu comecei a jogar, o que mais me atraiu, a gente tava numa mesa bem grande, né? Que tinha o Kepri, tinha a ex-namorada do Rafa, tava o Joe, tava eu, aí entrou o David, Chris, jogava na casa do Rafa, uma galera, você nunca tinha jogado RPG, então entrei ali com personagens 100.5, 100.1, nem sabia o que era isso. Eu ali, um mísero elfo jogar as traças, level 1, brigando com Darius ou Dar. Pouquinha coisa. Então acho que me segurou muito ali, que eu gostei muito de pensar, putz, o Chris me ensinou que poderia ser um 100.5 ali depois de 10 anos de jogo, também comecei a ter uma meta. Pô, eu quero ser igual esses personagens fodas que estão aqui, porque eu já tô introduzido ali no meio, já tô convivendo com eles. O sistema de S é uma coisa muito única, porque não tinha uma regra ali pra ser seguida. Era interpretação pura, a gente ia ali de imaginação e interpretação, o Chris jogava a gente ali no meio, se virem, a gente se virava. Umas coisas que a gente nunca achava que ia sair, acabava dando certo, umas coisa besta, dava certo. Aí depois que fizeram a besteira de voltar no tempo, aí comecei a entrar ali no meio do ramo dos Firenze, né? Entendi que eu quero os BO.
Sempre me afastei, sempre me mantive longe. É. Que eu sabia que eu era mais embaixo ali. Aí depois, acho que começou, bons anos depois, começou a vir meio que a seleção de Darkassan, porque na época eu era no Arambar, né? Jogava com outro personagem. Aí veio o Darkassan, comecei a ter muito mais oportunidade na mesa, mais construção de personagem. A cena que me marcou muito, que eu até chorei durante o jogo, foi quando eu e o famoso Jeremy meio que explodimos um dragão universal em Belos, que levou meio que a quase a extinção dos elfos ali, então foi bem pesado. E a partir dali, meio que todas as partes foram muito importantes pra mim, porque o Darkassan sempre buscou muito uma redenção, né? As outras raças sempre vinham, o Imperador Darkassan, o Salvador, mas meio que ninguém sabe a cagada que eles tiveram que fazer, né? Então o Darkassan ele sempre tentou salvar todos os elfos, né? A redenção de todos os elfos, mas a própria redenção de ter exterminado ali uns 2 bilhões de elfos e mais algumas outras raças. Então acho que a partir daquele jogo ali, acho que é muito importante pra mim, meio que cada jogo. Porque ele tá crescendo, ele tá buscando essa redenção, ele tenta salvar o mundo ali, meio que uma redenção porque ele fez também. Então acho que cada jogo é importante pra mim hoje. Você falou uma coisa bem interessante. Você falou uma coisa bem interessante, que é no aspecto... tem muito assim que tem um aspecto de jogo mesmo, né, de RPG e outros jogos também, que no fim de tudo você tá em uma aventura, certo? A não ser que você vai em algo muito específico, você tá numa aventura e nem sempre você se aprofunda muito na perspectiva do personagem e tipo, traumas, essas questões assim muito, muito mais vivido, né? E sempre foi diferente, assim, eu acho que tem essas questões, assim, eu lembro que logo nos primeiros jogos nos meus primeiros jogos, a gente teve o primeiro grande evento que eu participei, onde a gente pegou as 3 mesas que existiam no momento e reuniu todo mundo que pôde numa sala só, acho que teve umas 16 pessoas nesse jogo, né? Foi quando eu conheci 12 para 16. 12 para 16 naquele jogo, e foi um mega evento que era para ser, por exemplo, o fim da campanha de uma mesa. Fim da campanha, não. Um auge dos auges da campanha de uma mesa em específica, né? Que era a mesa que tinha o Pedro, né? O Velirium. Eu não lembro se a mesa dele era. Acho que era o Callan. Era minha, era eu, o Callan, o Pedro, o Jonathan. Acho que a gente. Acho que era a mesa dos Reconquistar, né? dos heróis fudidos, vamos dizer assim. E eu lembro que foi a retomada de Gark, né? Foi uma mega de uma batalha, que essas 12 para 16 pessoas divididas em, sei lá, uns 4, 5 combates diferentes, e foi um dia inteiro, assim, da gente lutando. Foi 2 dias, né? Teve esse dia e teve a conclusão, acho que 15 dias depois, com todo mundo junto de novo, né? Isso foi bem massa, ver a história de cada um, que é muito diferente, sem as coisas nada a ver. Eu com o pensamento de Nefesh, com umas coisas nada a ver, tipo, o que eu tô me metendo nessa guerra aqui? Tá, ok, aliados, né? Pra depois o que se tornou mais pra frente, né? Tanto que as minhas memórias do Darkassan começaram a surgir depois desse jogo, né? Tempos bons que a gente ia jogar, tinha café da manhã, café da tarde, né? Tinha café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Hoje em dia é só pau e água. Pau e água. Nem isso, na verdade. Nem isso, cada um na tua casa ainda, vai tomar água na tua casa. Né? Eu penso que acho que uma das coisas mais firmes para mim nos últimos anos tem sido ver essas cenas lendárias dos jogadores, né, de pensar assim, deu certo, né? Porque aí eu não tenho dúvidas que deu certo. O cenário tá aí, tá vivo. E começar essa transição de adaptação, acho que a gente pode começar a falar disso, né? Para o Foundry, enquanto uma plataforma de jogo de RPG, e muitas vezes quem está escutando a gente não sabe as referências, não é? E para o sistema de jogo Pathfinder, é um duplo movimento aí de cada vez mais deixar o IS imortalizado no tempo,
para que mais pessoas possam ter acesso ao cenário de jogo. Tem os romances que já tem escritos, né? Tem a série Ruína de uma Era, que tem muitos personagens lá. Tem os 2 novos, né? Que é o Testação Vivo Antigo. É a Linhagem da Justiça, com o Nojento do Sol. E logo que a gente tiver uma boa base para disponibilizar o cenário do jogo para as pessoas poderem baixar no Foundry ali com as classes próprias da IS, os dons da IS, dons no sentido de personagens que seguem determinada divindade e recebem poderes específicos, que daí assim a gente chama dons. E também disponibilizar as fichas dos personagens lendários aí, como Dark Sun, como Nefesh, entre vários outros que a gente for fazendo e construindo. Falando nisso, né? O que eu vou falar algo sobre perda. Eu acho que o sistema da IS, muito simples, porque ele foi feito na década de 90, né? Eu tinha 12, 13 anos ali. Por mais capenga que fosse, ele dava uma questão muito de poder fazer algo gigante, magnânimo, tipo, lendário, assim. Que eu acho que, claro, que o Pathfinder dá. Mas com as limitações no sentido de poder e de dano, talvez. Mas eu quero ouvir de você sobre isso. Daí, vamos lá, fazer um bate-papo legal aí, começar a falar sobre a adaptação aí do cenário. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo, para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também, dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora, em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!